Olá, turma, tudo bom? Então vamos dar início a mais uma aula, certo? Vamos com o primeiro conteúdo da quarta unidade, tá certo? Nós vamos iniciar com grandezas proporcionais, certo? E o primeiro conteúdo que nós vamos ver vai ser justamente os números direta e inversamente proporcionais, certo? São os números e grandezas direta e inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos lá. Vamos para os números diretamente proporcionais. Imagine aqui uma torneira aberta para encher um tanque, certo? E de tempo em tempo a altura da água nesse tanque ela é medida, certo? E é feita essas seguintes anotações aqui, ó. Com 10 minutos a altura da água está com 12 centímetros. Com 15 minutos, 18 centímetros. Com 20 minutos, 24 centímetros. Com 25 minutos, 30 centímetros. E com 30 minutos, 36 centímetros. Certo? Então, olha, nós vamos ter aí alguma relação com o tempo da torneira aberta e a altura da água. Não é isso? E se a gente pegar a razão entre o tempo e a altura da água, ó, a razão entre o tempo e a altura da água, vamos ter a seguinte relação. 10 está para 12, não é isso? Vamos ter 15 está para 18. 20 está para 24. 25 está para 30. E 30 está para 36. Se a gente for simplificar cada uma dessas frações, dá para simplificar? Vamos verificar aqui, ó. 10 e 12. Dá para simplificar por 2, não é isso? Então, ó, quanto é 10 dividido por 2? Se a gente vai dividir o numerador por 2, o denominador também nós temos que dividir por 2, não é isso? Então, ó, dividido por 2. Isso vai ficar igual a quanto? 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Então, vamos ver as outras razões. Temos aqui 15 e 18. Dá para simplificar por 3, não é isso? Então, ó, dividir aqui por 3, dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 18 dividido por 3, 6. Fazendo análise aqui do 20 está para 24, nós vamos dividir por 4, não é isso? 20 dividido por 4, 5. 24 dividido por 4, 6, não é isso? Deixa eu só botar aqui de preto, ó. Igual a 5 sextos. Fazer o mesmo procedimento agora com 25 e 30. Vamos dividir por 5, né? Vinte e cinco dividido por 5, 5. 30 dividido por 5, 6. E por fim, nós temos aqui 30 dividido por 6 e 36
dividido por 6. Vai ser igual a quanto? 5 sextos. Então, o que eu quero que vocês percebam, turma, é o seguinte, ó. Todos foram obtidos, ó, 5 sextos, tá vendo? Então, turma, quando isso acontece, nós dizemos que os números da primeira coluna, que nós utilizamos aqui, que foi o tempo, eles são diretamente proporcionais aos números que estão na segunda coluna, que nós, nesse caso, utilizamos a altura, certo? Então, dizemos que os números, que as colunas são diretamente proporcionais, certo? A primeira coluna, ela é diretamente proporcional à segunda coluna. Então, eu posso afirmar o seguinte, que deixa eu dividir aqui, e os números x y e z eles serão diretamente proporcionais aos números a, b e c, certo? Então eu posso dizer que x está para A, assim como y está para B, assim como z está para C. Tá certo? Vamos para um exemplo aqui, ó. Verificar se os números 4, 10 e 30 são diretamente proporcionais aos números 8, 20 e 60. Olha, turma, eu acabei de falar, ó. 4 está para 8, assim como 10 está para 20, assim como 30 está para 60, certo? Para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais, temos que ver a razão de cada uma delas, né? Então, ó, vamos verificar a razão separadamente. 4 oitavos, simplificando aqui por 2, vai ficar o quê? 2 quartos. Dá ainda para simplificar por 2, então vou ficar com 1 quarto, certo? 1 meio, né, turma? 4 dividido por 2 dá 2. 1 meio. Agora vamos ver aqui, ó, 10 sobre 20. 10 está para 20. Essa é mais fácil, né? Ó, corta um zero em cima com um zero embaixo, que vai ficar igual a 1 sobre 2. Tranquilo, né? E a mesma coisa aqui, ó. 30 sobre 60. Vamos eliminar o zero de cima com o zero de baixo. E aqui vamos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. E aí, olha o que aconteceu. Tá vendo? Simplificando, obtivemos as mesmas razões. Então, podemos afirmar sim que esses números eles são diretamente proporcionais. Tá certo? Vamos aqui para mais um exemplo. Os números x, y e z são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20.
nessas condições, determinar os valores de x e y. Mesmo procedimento, ó, turma. É, 6 está para 4, não é isso? Assim como x está para 8. Assim como y está para 20. Certo? E aí a gente utiliza uma das relações que nós vimos na unidade anterior. Certo? Então, podemos resolver aqui da seguinte forma. 4 vezes x e 8 vezes 6, não é? Até 4 vezes x, 4x. Igual 8 vezes 6, 48. Qual vai ser o valor de x? Como ele vai passar para cá dividindo, não é isso? Ficar 48 dividido por 4. Então, ó, qual é o valor de x? 12. Agora fica fácil encontrar y. Você pode fazer de duas maneiras, certo? A primeira é essa aqui, ó. 6 quartos está para y sobre 20. E aí a mesma coisa, 4y igual a 6 vezes 20. Certo? Então vamos lá. O y vai ser igual a 6 vezes 20 sobre 4. Lembra, turma, que eu falei para vocês que eu não faço a multiplicação para eu poder efetuar o cancelamento? Mas vocês poderiam aqui, ó, fazer a multiplicação. Quanto é 6 vezes 20? 120. Não é isso? Então, ó, qual é o valor de y? 120 dividido por 4. Y vai ser igual a 30. Certo? Nosso x igual a 12 e y igual a 30. Joia? Se vocês observarem, turma, aqui eu peguei a primeira razão, 6 quartos, e a razão y está para 20, tá vendo? Mas como eu já tinha encontrado o valor de x, eu poderia muito bem substituir x aqui, certo? Ficaria 12 está para 8, assim como y está para 20, tá certo? Então, isso são números diretamente proporcionais. Porque agora nós vamos ver os números inversamente proporcionais. Imagine uma bolinha, ela deve se deslocar de um ponto A até o ponto B. Então, ó, ela vai se deslocar do ponto A até o ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento está justamente aqui nessa tabelinha. Certo? Se ele vai a uma velocidade de 2 metros por segundo, ele faz isso em 60 segundos. Se ele vai a uma velocidade de 4 metros por segundo, ele faz, ó, em 30 minutos. Então, se ele aumentar aqui a velocidade e for a 6 metros por segundo, ele aumentou a velocidade e diminuiu o tempo. Não foi isso da viagem? E se ele fizer a viagem em 8 horas, o tempo dele vai reduzir para 15 segundos, tá certo? Aqui serão 8 metros por segundo e o tempo em 15 segundos. Se a gente for verificar a relação entre a primeira e a segunda coluna, se eu tiver, ó, 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30,
120. 6 vezes 20, 120. E 8 vezes 15, 120. Certo? Então, ó, turma, quando isto acontece, nós dizemos que nós temos dizemos que a primeira coluna ela é inversamente proporcional com relação à segunda coluna, certo? Se a gente aumenta a velocidade, nós vamos reduzir o nosso tempo, tá certo? Vamos, por exemplo, aqui, para vocês verificarem que é tranquilo. Verificar se os números 120, 30 e 16 são inversamente proporcionais aos números 2, 8 e 15. Então, olha, o que é que nós vamos fazer? A multiplicação, né? Então, ó, 120 vezes 2, 30 vezes 8 e 16 vezes 15. Então, vamos lá. Vai ser 120 vezes 2. Olha, 240. E o 30 vezes 8, 240. E 16 vezes 15, 240 também. Certo? Então, podemos afirmar que os números são inversamente proporcionais. Tá certo? Vamos aqui agora para o segundo exemplo de números inversamente proporcionais. E o exemplo diz o seguinte: os números x, y, 2 e z são inversamente proporcionais aos números 6, 10, 15 e 60. Quais são os números x, y e z? Fácil, ó. Sabemos que x vezes 6 é igual a y vezes 10, que é igual a 2 vezes 15, e deixa eu colocar aqui igual a 2 vezes 15, que vai ser igual a z vezes 60. Certo? E aí, o que é que nós vamos fazer? Seguinte, turma. Aqui eu vou ter 6x é igual a 10y, que é igual a 30, que é igual a 60z. Simples. Vou pegar aqui, ó, 6x igual a 30. 6x igual a 30, x é igual a 5. Certo? Se eu pegar agora o y, eu tenho 10y igual a 30. Então, y vai ser igual a 30 sobre 10. Um zero em cima com zero embaixo. Y igual a 3. E o z, professor? Da mesma forma, ó, 60z é igual a 30. Não é isso tudo que a questão está dizendo, ó? Deixa eu botar aqui de outra cor. Eu tenho aqui. Assim eu encontro o valor de z. Desta forma aqui, eu encontro o valor de y. Certo? E o que sobrou foi o 6. Que justamente
6x é igual a 30. Beleza? Então, resolvendo aqui, ó, qual vai ser o valor de z? Z vai ser igual a 30 sobre 60. O zero em cima com o zero embaixo. Dividir isso aqui, ficar 1 meio. Certo? Então, o valor de z vai ser 1 sobre 2. Tranquilo, turma? Viu que não é difícil? E para vocês praticarem, eu vou deixar aqui o exercício da página 285. Tá joia? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.